Eu tinha 52 anos, 53, por aí. Mas aí meu marido era construtor, ele construía para um japonês. Aí falou com ele, conversando com ele do meu problema. Às vezes eu estava andando assim, dava aquela tossinha, mas punha aquele horror de sangue pela boca. E aí, em vez de pronto-socorro, passava lá uma noite, né, tomando medicamento. Daí eu estava perdendo a confiança em mim, eu tinha medo de sair sozinha. Aí uma vez eu tinha ido era perto do Natal, fui na loja americana, já comprei uns presentinhos para as meninas. E estava com uma blusa bonita de frio que a minha nora tinha me dado. E daqui a pouco começou, eu entrei no banheiro, esqueci minha blusa lá, nunca mais encontrei. Né? Quando eu lembrei que tinha saído na rua, voltei, cadê, né? E era assim um problema. Então esse japonês que meu marido construía, ele tinha uma irmã, parece que tinha ficado doente, tinha se alongado no mato, e aí explicaram para ele desse centro, desse homem. Era mais ou menos um bando assim, né? Não entendo muito, né? Sei que eu fiquei curada. Então, isso foi mais de anos, né? Então, aí falou com ele, falou, leva lá no Tupirino. Meu marido também era assim um pouco de pouca fé, mas ele ficou com um pouquinho de fé. Falou assim, quer ir? Vou lá, converso com ele e tudo, né? Aí conversou com o Norberto, então ele marcou o dia para me operar, que era o coração, porque a Sônia trabalhava na beneficência ainda, né, Sônia? Me levou lá uma especialista, cardiologista, a doutora Ângela, aquela grandona, lembra? Doutora Ângela. Ela me examinou, me virou de ponta cabeça, não encontrou nada. Nem pulmão, nem coração, nem nada. Então, completamente perdida, ela falou. E era só me dar aquela tossinha. Eu punha sangue pela boca. Aí, então, ele falou, traz ela aqui, vou examinar. Aí ele recebeu o guia dele lá, me examinou, tudo. Aí marcou a operação. Mandou levar, que nem uma caixinha com agulha de injeção, tripinha de galinha, para fazer que nem um dreno. Foi interessante, né? Sei que tudo que necessita para uma cirurgia de coração, ele pediu. Aí marcou o dia, ela falou, só que depois a senhora vai sentir dor como se tivesse levado um coice de mula. Foi verdade, não poder nem mexer o braço. Aí, então, ele marcou o dia, eu fui, cheguei lá, ele recebeu o guia, fiquei deitada lá na maca, me pôs camisola branca, tudo, né? Aí eu tava com fé e não tava muito, mas Deus me pôs à prova, né? A gente nunca pode duvidar das coisas. Aí ele fez a operação, sei que ele pegou assim o bisturi como se estivesse cortando, né? Tirou sangue, como se ele tivesse sangue da veia dele, colocou aquele coisa na veia dele, passando pela petinha de galinha e injetou em mim, tudo assim, espiritual, como se ele estivesse fazendo a transfusão de sangue dele para mim, né? E fez que nem um corte aqui no coração, mudou tudo com espaladrapo, pôs aquela tripinha assim que era para drenar. Nunca mais eu pus sangue pela boca, viu? Aí fiquei mesmo, uns 3 dias, até minha filha, a outra, trabalhava, ela pediu uma semana de licença, porque eu cuidava das meninas, porque eu não podia nem erguer o braço. E aí depois o dia que ele marcou para ir lá para tirar os pontos, eu voltei, aí eu fiquei com bastante fé, né? E eu fiquei boa, nunca mais eu pus sangue pela boca. No tempo que eu era solteira, minha mãe era espírita, né? Então eu era tipo fubá, nem espírita, nem católica, nem nada. Dançava conforme a música. Se ela ia no centro, eu ia com ela. Se ia para a igreja, eu ia. Então era assim, né? Então a minha mãe era espírita mesmo. Tinha uma fé viva naquilo, né? Agora hoje eu vejo que tudo é bobagem, tadinha, né? Mas, não é, ela tinha a fé dela, era a fé dela. Agora eu sou evangélica, né? Aí depois que eu casei, era católica mesmo, né? E nunca pensei que um dia eu fosse trocar de religião. Aos 65 anos eu mudei. Estava num momento muito difícil na minha vida e meu marido tinha falecido, as coisas vai tudo fugindo do controle das suas mãos, né? Mais aquilo que você estava acostumada. Aí tinha uma irmã da minha nora que casou e a mãe do marido dela era dessa igreja batista.
Aí falava muito, então ela me chamava, Dona Neuza, tem uma tia do Marco que tá vindo me dar lição de Bíblia aqui em casa, e a senhora vem, vai ser bom para a senhora. Aí, naquele tempo era católica, mas era carismática. Toda segunda-feira eu estava ali na igreja da Vila Esperança, eu pensei que eu nunca ia abandonar aquilo, né? Tinha o leitor lá que fazia pregação, coisa maravilhosa. Aí quando foi um dia eu fui na casa dela, ela morava na Esperança, fui lá, e a dona Miriam veio, começou a estudar lá, tudo. Ela disse, quando ela me viu, ela falou, esse aí vai ser crente. Que era crente. A gente não é crente, a gente é evangélico, que crê em Deus, que crente todo mundo é. Porque crê em Deus, tem uma crença, é crente, né? Mas quando ela me viu, ela falou, essa daí vai ser crente mesmo. Aí comecei a ir, então, quando foi um dia, eu falei para minha nora, nós ia toda segunda-feira naquela igreja, aí foi para a semana que vem, eu não venho mais, eu vou lá na igreja batista, na Guilherme. Ela falou, avó, não vai fazer isso não, meu filho ficou muito bravo, tudo, né? Deu até uma discussãozinha com a cunhada, né? Ficaram assim, meio atravessado por porção de tempo. Eu falei para ele, filho, eu estou com 65 anos, eu sou responsável pelos meus atos. Se é isso que eu quero, né? Aí na segunda-feira, quando ela chegou na igreja, que não me viu, ela chorou muito, porque era assim, se eu ia primeiro, eu já guardava um lugar para ela. Se ela ia primeiro, ela guardava para mim, que enchia muito, né? Aí quando ela chegou, que não viu meu lugarzinho lá vazio, ela chorou muito. Aí tinha uma amiga que falou para ela, não fica triste não, porque se ela tivesse ido para um caminho mais rumo, uma banda, uma coisa assim, né? Aí ela foi para uma igreja, uma coisa boa, tá, não tem nada de ruim, você tem que acostumar. Mas ela não queria saber. Aí eu fui na igreja, minha irmã morava pertinho da igreja. Ela falou, você pode ficar, mas você não vai na igreja. Esse dia que você for na igreja, ele te cata. Eu falei, vai nada, eu vou lá só assistir um culto. Porque foi dito e feito, o dia que eu fui na igreja, o pastor Genivaldo era um pastor, nossa, abençoado por Deus. Eu falava, quando ele fez o apelo, aquilo parece que eu fui crescendo na cadeira, parece que aquilo era para mim, toda aquela palavra que ele estava falando. Quando eu me vi, já estava levantando a mão, que estava aceitando Jesus. Aí deu uns 2, 3 meses, eu batizei, eu e a irmã dela, e estou feliz, eu me encontrei, entendeu? E venci muitas coisas que eu relevo, que eu era bem rebeldezinha, né? Mas, graças a Deus, para mim foi uma bênção. Eu cresci na igreja católica, né? Fiz primeira comunhão, normal, né? Fiz o catecismo, fiz tudo que tinha que fazer. Casei na igreja católica com meu esposo foi congregando mariano, eu também cheguei a um período de ser filha de Maria, depois por causa de estudo, essas coisas, mas ia na igreja católica, tanto eu como ele. Aí a gente se casou nela e fomos vivendo nossa vida. Daí nós fomos passando um período muito difícil da nossa vida, porque entrou esse Collor e acabou com tudo, porque nós tínhamos feito um grande investimento numa loja. E quando ele entrou, ele pegou tudo e nós ficamos com as dívidas. Porque a gente tinha feito o investimento, mas acabou não tendo retorno, porque ele confiscou tudo na época. Então, e a gente estava passando bem difícil mesmo, sabe? Assim, financeiro, devendo, essas coisas. E eu tinha minha sobrinha de Nalva, que olhava as crianças. Aí, um dia, nós fomos descendo, nós morávamos em Sobrado, que a escada era vazada. Aí ela sempre, como ela dormia tarde, as crianças iam dormir, a gente ia dormir, aí um dia ela estava vendo a igreja, a Universal. Aí o meu marido, não sei o que ele queria, ele pegou e foi descer as escadas, daí ele viu ela vendo esse programa, né? Daí tinha o pastor que falava, você que está com esse problema, esse não sei o que, e viu um testemunho do rapaz que passou a situação que nós estávamos passando. E que ele conseguiu lá, mas isso é uma questão de fé, né? Porque tinha a placa da igreja. A fé dele, né? Ele precisava de alguém que estimulasse aquela fé, é assim que eu entendo. Então, daí o meu marido pegou e falou assim, daí ele voltou, né? Falou assim, então ela tá vendo um programa? E eu senti que chamada é para mim. Eu vi um testemunho que tá igualzinho à nossa vida.
Vamos lá? Falei, vamos. Daí nós fomos no Brás, nós morávamos em Guarulhos, perto da sede de Guarulhos, e nunca enxergamos essa igreja, você acredita? Nunca enxergamos. Daí a gente foi e parecia um castigo. Quando nós estávamos chegando perto da igreja, nós não conseguíamos lugar para estacionar, porque a igreja já estava cheia. Daí eu peguei, falei para ele, vamos ali naquele estacionamento. O homem falou, não, pode estacionar aqui, que a gente só fecha. Falei, mas o senhor tem horário para fechar? Que nós somos à noite, que nós trabalhava, né? Falei, senhor tem... Ele falou, não, eu só fecho depois que acaba a reunião da igreja. Tem bastante gente que é da igreja aqui. Aí nós fomos ver o culto. Nós fomos ver, daquele dia nós não saímos mais, sabe? Daí aquele dia a gente não saiu mais. Quando eu vi, meu marido estava lá no altar já, sabe? E eu chorei muito o dia quando foi aquela pregação. Eu senti que mexeu comigo. E daquele dia nós não saímos mais. Nós ficamos direto. Aí levamos as crianças, né? E ficamos. E não saí até hoje. Tem uns quase 30 anos que eu estou. Aí o meu marido, a minha filha foi obreira. O meu marido foi obreiro. Tanto que quando ele faleceu, eu enterrei ele com a roupa dele de obreiro. E a gente não saiu e a gente ficou bem. Porque na época a gente ficou tanto sem dinheiro que eu quis me matar. Eu senti vontade, eu falei, eu vou me matar, só que eu vou matar os meus filhos junto. Porque eu não vou deixar meus filhos viver para falar assim, ó, a sua mãe se matou. Eles ficar carregar assassina. Porque eu sabia como matá-los e como me matar. Eu só ia perguntar para o meu marido, você quer? Se ele falasse que quisesse, eu ia matar os 3 depois a mim, porque eu sabia usar as drogas devidas, porque eu era uma enfermeira, eu sabia o que era letal na hora, que era dar letal. E eu ia acabar me matando mesmo, porque a hora que eu visse meus filhos mortos, eu ia querer morrer, porque eu tinha matado, né? E eu estava mesmo, porque eu, assim, por mais que eu tive uma vida dura na infância, mas a minha fase adulta já não foi tão difícil, porque eu tinha me formado, tinha meu próprio emprego, tinha meu carro, tinha minha casa, e meu marido também tinha, nós tínhamos a empresa, né? E ele também tinha, ele era uma pessoa culta. Daí eu estava tão desorientada, e naquele dia lá, pagou tudo isso da minha mente. Não quis mais se matar, quis lutar, lutei, ensinei meus filhos a lutar por tudo aquilo que eles queriam, tudo eu aprendi, eu fiquei mais firme ainda, que eu já era, mas fiquei mais com a fé. Que fé é o que vai mover a gente de algum jeito, sabe? Porque tem toda essa questão mais, que eu vejo como uma questão mais técnica, que é como você canaliza a sua fé. Então, tem muitas coisas, né? Quando minha mãe fala um pouco da história dela, um pouco antes dela chegar na igreja, eles procuraram em diversos lugares. Então, até eles encontrarem um lugar que canalizou a fé deles, que no caso para eles foi a igreja. A minha avó aconteceu uma coisa similar, também aconteceram coisas na história dela, onde ela canalizava, procurou outros lugares e foi numa igreja evangélica também. Pra mim, eu lembro até hoje que eu tinha uma vez, meu pai ele gostava muito dessas coisas também, de vídeo de autoajuda e essas coisas, e eu lembro que uma vez ele assistiu um vídeo logo quando saiu o primeiro vídeo do O Segredo. Aí eu lembro que eu assisti com ele, né? Ele trabalhava muito com negócios, ele falava muito, né? E a gente teve muito isso. Nos anos 2000 foi uma coisa muito forte, né? Teve um boom muito grande e até hoje a literatura que mais se vende no Brasil é literatura de livros tidos como autoajuda. E aí eu lembro que aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? E ficou muito na minha cabeça a questão da energia, porque quando você para analisar o que eles falam muito nesse vídeo, é essa questão energética, né? Que é tipo, você vai imaginar o que você quer ter e tudo mais. Claro que tem 1 milhão de etapas até você chegar nas coisas que você quer. Não existe vou ficar aqui sentada, parada, pensando no que eu quero e vai acontecer, mas não que eu leve isso, mas o que eu tirei disso foi essa questão energética. Então, aonde você vai empenhar essa sua energia? Então, eu tive essa criação que foi evangélica, porque eu lembro de ter ido em igreja católica, sei lá, umas 2 ou 3 vezes, quando eu era bem pequena, porque esse período que a minha mãe narrou, que foi um período que eles tiveram essa queda, como foi próximo do Collor, eu nasci em 92. Então, foi até realmente chegar nesse ponto, que eu morei em Guarulhos, eu vim com 5 anos para São Paulo. Foi esse momento que a gente precisou vir morar na casa da minha avó. Até uns 5 anos, ali um pouco antes, eu lembro de ter ido com eles em igreja católica. Eu acho que a gente foi da minha memória, umas 2 vezes. E eu lembro que eu sempre achava um pouco assustador, porque tinha as imagens, eram umas igrejas muito grandes, que eu não faço ideia de onde eram essas igrejas, mas eu lembro de ser muito grande, o altar era muito grande.
as imagens enormes. E eu ficava meio assustada, mas eu lembro de ter ido umas 2 vezes. Mas eu lembro de ter tomado muito passe, porque ela não falou, mas eles foram em espiritismo antes, eles começaram a procurar. Então, eu lembro de ter tomado muito passe. Tinha uma mulher que ia lá em casa dava passe, eu acho, quase todo dia. Aí eu lembro de ter ido já em vários lugares com eles até o momento que eles vão pra igreja. Só que a igreja foi o que ficou mais, porque já, quando ali eu começo a entender mais a partir dos 5 anos, já estava na Igreja Universal, então praticamente foi a vida toda, mas ali no inicinho teve isso. E com o tempo eu não tinha identificação com isso, porque era um lugar que canalizava uma energia que, graças a deusa, para ela foi muito boa. Mas é uma energia que ela era totalmente contrária à minha existência. Porque desde sempre eu soube que eu era uma pessoa LGBT. Então eu tava num lugar que falava que eu tava possuída por um demônio o tempo todo. Que nada do que eu era, ou do que eu queria, ou do que eu podia ser, que ia me fazer bem. Então dentro de casa eu tinha uma filosofia onde os meus pais sempre falaram: você tem que fazer o que vai te deixar feliz. E todo dia eu era levada para um lugar que falava: se você fizer o que você quer, você não vai ser feliz. Você vai ser infeliz, porque você é você. E aí eu ficava assim: e aí, Mona? O que eu vou seguir? Quem é mais referência pra mim? Obviamente que quem é mais referência pra mim é o que eu ouço dentro de casa. Não é o que eu ouço pro lugar onde eu estou sendo levada. Então, graças a Deus, foi um lugar que salvou a minha vida. Porque essa história, eu nem imaginava que minha mãe ia contar isso aqui. Mas essa questão de, tipo, dela já ter tido essa vontade de levar todo mundo junto com ela. E isso não aconteceu, é uma coisa que eu agradeço. Mas não é o lugar que vai fazer bem pra mim. Então, com o tempo eu saí de lá e eu comecei a entender. Eu fiquei um bom período fora de não tendo nenhuma crença e comecei a entender, estudar sobre crenças, sobre como que é isso. E quando você fala de fé, tem gente que vai ter fé em si mesmo, tem gente que consegue viver sozinho tendo fé em si. Tipo, eu acredito que eu vou fazer isso, eu vou lá e eu vou fazer isso. Que é um tipo de fé que eu acho que todo mundo tem que ter. Em algum nível, em algum grau, todo mundo tem que ter, mas algumas pessoas conseguem se sustentar só nelas. E outras pessoas vão canalizando para algum lugar. Então tem pessoas que vão canalizar, e sempre lá dentro, quando a gente fala em religiões de matriz africana, porque se a gente for falar sobre letramento racial, a gente via as coisas acontecendo dentro de casa, nunca foi uma grande questão pra mim, mas a gente não tinha, por exemplo, um letramento racial dentro de casa. E tendo o meu núcleo muito próximo, sendo um núcleo muito evangélico, a gente sempre ouvia qualquer coisa que esteja ligada à religião de matriz africana é demoníaco. É diferente, sei lá, se uma pessoa virar e falar: nossa, faço meditação, faço budismo, ninguém vai falar que é demoníaco, falam que é outra religião. Mas se falam de algum tipo de religião de matriz africana, é taxativo sobre o que vai ser falado em relação a isso. E eu comecei a estudar, eu conheço muita gente, comecei a conhecer mais pessoas, entender como cada um lida com a sua fé. E eu fui entendendo que tudo isso faz parte de como você quer canalizar para você estar bem em quem você é. Então, por exemplo, hoje em dia, em termos de religião, eu tenho uma afeição por religiões de matriz africana, e não é nem necessariamente candomblé, nem necessariamente umbanda, mas é uma filosofia iorubá, que são rituais e coisas que são diretamente do continente, mais especificamente do Congo. Eu gosto muito de oráculos. Oráculo é uma coisa que eu gosto muito, então eu faço minha revolução solar todo ano, faço minha revolução natal todo ano, fiz minha revolução natal, né, pra vida toda, né, que não é nem revolução que fala, é meu mapa natal. Fiz meu mapa natal, faço revolução solar todo ano. Tô com alguma dúvida, vou tirar um bom tarô, a gente pode falar o que for do lugar onde eu tô hoje, mas o último emprego formal, por exemplo, que eu tive eu era gerente num escritório de intercâmbio. E aí eu já trabalhava com internet, daí eu falei, pera, mas agora eu já tô vendo que pode ser que isso aqui dê certo. Tive muito apoio da minha mãe, mas assim, eu falei, tá, isso pode dar certo, só que se der certo eu sendo gerente, eu não posso simplesmente largar o emprego de uma hora pra outra. Tirei uma boa horária, fui tirar uma horária, falei, e aí? Saio ou não saio? Falou, dá linha, minha velha, dá linha que vai dar tudo certo. E eu ainda, mesmo assim, e é isso, eu ter fé em mim, de que as coisas vão dar certo, e ter fé nas coisas, na forma de canalizar as energias pra tudo dar certo.